Senhor, nós queremos agora, humildemente, Senhor, clamar pela Tua misericórdia sobre nossas vidas. O que entregamos agora ao Senhor como uma tentativa de adorá-lo, Senhor, é o que nós temos, é o que nós conseguimos nas limitações da nossa carne, e te pedimos perdão porque estamos longe de te entregar aquilo que verdadeiramente o Senhor merece. Mas nós declaramos, Senhor, que a despeito das nossas falhas, das nossas imperfeições, nós te amamos e essencialmente queremos te adorar. Mas agora, Senhor, é o momento da tua palavra, e agora, Senhor, nós queremos entrar com corações abertos, desejosos, com o nosso entendimento prisioneiro em atenção à tua palavra, recebermos algo dela, reconhecendo que nela não há erro. É ela que alinha os nossos corações. Ela é uma espada aguda que penetra nos nossos interiores e nos divide e faz revelações dos teus propósitos. Senhor, faz com que nessa noite eu não me distraia, eu não me perca e eu não deixe de andar fielmente caminhando na tua palavra. Que o teu Espírito, com autoridade plena, inquestionável, fale aos nossos corações. É o que desejamos e é o que cremos e oramos no nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. Aleluias. A Ele honra e glória. Nós estamos numa série de mensagens, essa é a quinta, ainda teremos mais uma, sobre tempo de avançar. O tema da nossa série de mensagens é tempo de avançar, que é convergente com o tema de 2023 para a nossa igreja, que é avanço profético. Lá na entrada, talvez você não tenha se apercebido, a hora que você for embora, você pode ver. É o tema de 2023 para a nossa igreja, um ano de avanço profético. Em síntese, há um chamado profético fundamentado na palavra, que o filho e a filha de Deus, os filhos de Deus, não são chamados para estacionarem, para ficarem estáticos. O nosso chamado é de avançar, é de caminhar rumo a um alvo definido, a um propósito estabelecido. A palavra de Deus, Tiago fala: olha, mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Ora, as obras são a consequência, a tradução de alguém que em fé entendeu um chamado. Isso traduz uma verdade: se você tem uma identidade espiritual em Cristo Jesus, eu quero dizer, se você é filho, filha de Deus em Cristo Jesus, salvo e remido pelo sangue de Jesus, a consequência disso na sua vida é sempre estar avançando, é sempre estar numa dinâmica de movimentação, não num ativismo, mas é uma consequência, porque surge o entendimento: de graça eu recebi, e de graça eu preciso entregar. A mesma graça que foi sobre minha vida, que alinhou o meu coração, o mesmo Espírito que veio sobre mim, me convenceu do meu pecado, da justiça e do juízo, precisa chegar no coração daquele que ainda não se alinhou. Seja você um agente. Você é chamado, somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Então, entenda, avançar é o nosso chamado, mas avançar com uma determinação. Eu falei de manhã, obviamente, cada um de nós, em diversas áreas da vida, projeta e tem como objetivo atingir determinados alvos. Os solteiros e namorados
talvez desejem constituir família, né, Ítalo? Né, Renan? Glória a Deus, né? Há um desejo, uma expectativa de constituir, é um alvo. Eu tenho aconselhado esses jovens, namoro cristão tem que ter objetivo, tem que ter propósito, porque se você não tiver objetivo e propósito, não tem muito sentido. Então, alvos e propósitos se instauram, se estabelecem com uma diversidade grande, profissional, relacionamento. Há uma diversidade muito grande de objetivos que eu e você almejamos conquistar. Nada errado até aqui. A grande questão é que nós precisamos entender que o principal alvo da sua vida, o qual você não pode transcender, o qual você não pode transigir, o qual você não pode mudar, ele não pode ser o segundo, ele tem que ser o primeiro e o principal, é estar na presença do Senhor, é adorar ao Senhor com tudo que você é, com toda a sua existência, com tudo que você tem. Você pode ter como projeto de vida ser uma pessoa bem-sucedida, um profissional relevante, ter uma empresa muito boa, cresceu, se expandiu, mas isso não pode ser a essência da sua vida. O seu alvo de avanço é para a cruz de Cristo Jesus, aonde está a nossa redenção. Nunca se esqueça disso. Somos chamados para avançar em todas as áreas, mas a principal é num relacionamento de proximidade e identidade com Deus em Cristo Jesus. Ora, semana passada nós vimos pré-requisitos para avanço, para você poder conquistar. Nós estamos fundamentando essa série de mensagens na história de Josué, e a semana passada nós encontramos Josué diante do grande desafio, após assumir essa responsabilidade pela não mais existência de Moisés. Agora, como se diz popularmente falando, a bola estava com Josué, agora era com ele. A conquista da terra prometida, da promessa feita por Deus a Abraão, agora chega o tempo da plenitude, da concretização dessa promessa, um grande desafio. E nós vimos o que é necessário. E se eu me recordo bem, se você estava aqui, o Senhor dá alguns insights para Josué, fala com o coração de Josué ante esse desafio, e foi uma mensagem muito forte, porque quando eu e você enfrentamos desafios, a gente pode às vezes achar que ele é muito grande, ele é muito difícil. O maior desafio da sua vida, da minha vida, é verdadeiramente caminhar em alinhamento com o Senhor. Mas você se lembra que Deus falou com Josué? Josué, ser forte e corajoso. 3 vezes no texto que nós lemos, o Senhor repete: ser forte e corajoso. Mas só força e coragem não são suficientes, porque você pode se achar forte e corajoso ante os teus desafios pessoais. Mas sabe uma coisa? A nossa natureza é pecaminosa, a nossa natureza é corrompida, e mesmo sendo forte e corajoso, ante ao desafio de estabelecer como alvo principal glorificar a Deus só pela minha vontade, eu não vou conseguir. Por isso o Senhor fala para Josué: Josué, lembra-se daquilo que você aprendeu através de Moisés, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, então somente medita nele dia e noite, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, então você vai andar com prudência, e tudo o quanto você fizer gerará prosperidade na sua vida. Conseguem entender o princípio? O princípio é a obediência à palavra em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas. Você pode achar que o seu projeto profissional, o seu alvo profissional é algo muito particular, é algo que
tem uma conexão exclusiva com a sua capacidade e a sua determinação. Não caia nesse equívoco. Não caia nesse equívoco. Para o seu alvo particular e pessoal, o livro da lei, a palavra de Deus, vai te levar em caminhos seguros, vai te posicionar ante as adversidades que você há de enfrentar nessa área da sua vida. Porque sim, em todas as áreas há adversidade, há oposição, há um chamado para desvios, concessões, amoldamento, segundo os padrões do mundo, concessões. Deus falou para Josué: Josué, em relação à minha lei, nem para a esquerda e nem para a direita. A palavra de Deus é inerrante, não há erro na palavra de Deus. Quer ser bem sucedido em qualquer área da sua vida? Eu te convido, vai para a palavra, vai para a intimidade da palavra. Deus há de revelar a você o melhor curso, a melhor faculdade, as melhores decisões, as decisões mais assertivas. Você se tornará o melhor profissional, o melhor empresário. Você vai caminhar em alinhamento com o propósito que Deus estabeleceu para você. Agora, de uma forma muito responsável, para que não fique o entendimento de que o pano de fundo dessa palavra é uma teologia de prosperidade, em que Deus há de ter um compromisso em nos tornar próspero em todas as áreas, particularmente na área financeira, que é, acho que, uma das que mais nos chama a atenção. Não necessariamente será assim. Homens não necessariamente enriquecem, nem todos conseguem ter a casa própria, nem todos se deslocam com um carro do ano, e por conta disso nós vamos pensar que essas pessoas estão em desalinho com o Senhor, ou de alguma forma não merecedores, não estão sendo alvo da prosperidade e da bênção do Senhor. Isso é um grande equívoco. Sabe, quando eu e você elegemos a presença do Senhor, a intimidade com o Senhor como nosso bem maior, tudo o que o Senhor fizer na minha vida é segundo o seu propósito de amor, mesmo a adversidade. Porque a palavra fala: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas, inclusive as coisas ruins, as coisas difíceis. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará da manifestação do seu amor? Fome, doença, adversidade, problemas, momentos difíceis. O que te separa? O que me separa do amor de Cristo? Nada pode nos separar, porque não é pelas coisas perceptíveis da vida que eu devo fundamentar o entendimento de que Deus me ama. E quando isso acontece, eu posso vir para a casa do Senhor de bicicleta numa noite chuvosa, eu ainda o glorificarei, eu ainda o exaltarei, porque tudo que vem dele para a minha vida é a manifestação do seu amor. Não importa se nessa vida você não teve a casa própria, você não teve uma casa digna, você viveu humildemente. Se você foi fiel ao Senhor, cumpriu o seu propósito, andou em alinhamento e teve com Ele uma intimidade fundamentada na salvação em Cristo Jesus, há uma mansão nos céus te esperando. Viu? Então não são essa transitoriedade, esse tempo tão fugaz, conto ligeiro, diz a Bíblia. A nossa vida é como um conto ligeiro, passa rápido. Foque na eternidade, mas viva o melhor que Deus tem para você na era presente. Hoje nós perdi o time. Hoje nós vamos falar de favoritismo. Favoritismo não é conquista. Amém. Às vezes eu acelero demais, eu me empolgo. A minha esposa às vezes fala: respira, dá uma respirada. Como eu disse, eu estou aprendendo, viu, gente? Eu estou aprendendo. Favoritismo não é conquista. Falar de favoritismo
no contexto espiritual, me leva a pensar que diante de um plenário tão diverso, tão lindo como esse, nós vamos encontrar pessoas genuinamente convictas da identidade espiritual em Cristo Jesus. E aqui já vai o primeiro apontamento. Você que está aqui conosco e está ouvindo essa palavra, olha, identidade espiritual, que traduzido quer dizer, em Cristo Jesus, somente em Cristo Jesus, você é filho e filha de Deus. E se você não tem essa identidade, você veio aqui hoje para recebê-la, pela graça e misericórdia do Senhor. Mas num plenário como esse, onde se ajuntam filhos e filhas de Deus com a identidade definida, convicta, pode surgir no seu coração, no meu coração, o jogo está ganho, o jogo está ganho, eu sou o favorito do Senhor. Aí eu sou confrontado com a minha própria vida, as minhas derrotas, os momentos em que eu achei que eu seria vitorioso, e eu experimentei a decepção de uma derrota muito grande. Eu falei de manhã, depois daquele 7-1 diante da Alemanha, eu nunca mais assisti um jogo da seleção, nunca mais. Eu me propus a me decepcionar. Mas quando chega o ano da Copa, a mídia começa a traçar uma referência de favoritismo. Não, olha, porque tem esse treinador e tem esse jogador, o plantel é sensacional, porque esse jogador é isso, aquilo, e começa a criar uma expectativa no coração, né? E aí acontece o que acontece diante de um grande grupo de seleções, apenas uma vai ser. Então a decepção é porque na verdade nós não somos favoritos. O contexto, uma vez que nós estamos falando da história de Josué com o povo entra em Canaã, entra para a conquista. Conquista pressupõe batalha, conquista pressupõe esforço, posicionamento. E a primeira cidade que Israel vai conquistar é Jericó. E o Senhor já começou com tudo, porque era uma das cidades mais importantes, mais fortificadas, o maior talvez desafio na ótica de uma conquista de uma cidade. Era uma cidade difícil, muralhas muito grandes, uma cidade preparada para se defender. Você tem desafios que aos seus olhos são difíceis, e aí vem um segredo que o Senhor estabelece, que é a primeira conquista. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Eles já sabiam que o povo de Israel havia atravessado o Jordão. A notícia da vitória de Israel ante ao exército de Faraó já havia chegado àqueles povos, àquelas cidades. Eles sabiam o que estava acontecendo. Jericó se fecha, ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei, seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem a trombeta. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá, e o povo atacará, cada um no lugar onde estiver. Jericó era um grande desafio, como eu e você enfrentamos grandes desafios. Às vezes o que para você é um grande desafio, o meu é diferente, mas certamente na nossa vida todos nós enfrentamos desafios.
Mas eu quero dizer que o maior desafio que você tem que pensar, refletir, é o desafio da santificação, é o desafio da santidade, é o desafio de um relacionamento com Deus. Não pense que só os desafios da vida cotidiana são relevantes na sua vida. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, diz a palavra, e perder a sua alma? Talvez você elegeu como principal objetivo da sua vida enriquecer, ser próspero, ser um profissional relevante, e você está se esquecendo que se não tiver Cristo Jesus no seu coração, se não tiver verdadeiramente alinhado com o Senhor, que adianta todo o seu esforço? Um homem enriqueceu muito, colheu e ficou muito rico, e disse para si mesmo: agora você pode descansar, você não precisa mais trabalhar, come, bebe, folga. E o Senhor fala para ele: louco, essa noite vão te pedir a tua alma. O que você tem vai ficar para quem? E o que você não tem não te permite chegar à minha presença. Não se esqueça disso. Não se esqueça de eleger um alvo principal. O Senhor define estratégias. Olha, para tudo na nossa vida, o Senhor tem uma estratégia. Por isso que eu sempre vou insistir: busque conhecer a palavra de Deus para se tornar sábio, para se tornar assertivo. Sabedoria não é intelectualidade, sabedoria é tomar decisões em alinhamento com aquilo que Deus tem como propósito para a sua vida. Sabedoria é saber que você não sabe nada, que suas decisões são corrompidas pelo pecado, são corrompidas pela sua carne, mas que Deus te ensina e te aponta para caminhos retos e seguros. E o Senhor fala para Josué: Josué, a cidade é forte, a cidade é difícil, o desafio é difícil, mas não se preocupe, eu já entreguei essa cidade nas suas mãos, os reis, tudo que tem nela, eu já entreguei na sua mão, mas você precisa fazer do jeito que eu estou falando para você. Vocês vão caminhar em volta da cidade, sacerdotes com as trombetas à frente, carregando a arca, irão outros sacerdotes. O que a arca representa, igreja? Qual é a representatividade da arca do Senhor? A presença e o compromisso do Senhor com o povo de Israel. Não queira vencer batalhas sem a presença do Senhor. Você pode achar que é favorito, e você vai se surpreender. Não queira lutar lutas individuais, particulares, sem a estratégia dos céus para a sua vida. Sua família está com problemas, seu relacionamento está com problemas, as suas finanças estão desalinhadas, o seu coração está desalinhado. Deus te trouxe aqui essa noite para entregar a você uma estratégia de vitória, mas faça conforme ele fala. Quando Naamã, um general leproso, condenado, procura o sacerdote para a purificação, o Senhor dá uma estratégia a Naamã: Naamã, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Naamã não queria fazer isso, achava que os rios da sua terra eram mais dignos, mas os soldados, numa representatividade do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos convence das estratégias do céu, falam para Naamã: Naamã, não é algo difícil, é só tomar banho, cara, é só mergulhar 7 vezes. Quando você obedece às estratégias celestiais, específicas, individuais, sim, elas são específicas e individuais, porque mesmo que elas venham da generalidade da palavra, o Espírito Santo te entrega com uma particularidade impressionante, que só Ele faz na nossa vida. Eu lerei um texto
e receberei uma estratégia. Você lerá o mesmo texto e receberá uma outra estratégia, mas ela vem dos céus para a sua vitória. O Senhor falou: é desse jeito que Jericó vai cair, e desse jeito Jericó caiu. Você quer ser vitorioso? Você quer ser vitorioso na vida espiritual? Quer atingir alvo para um avanço profético que te leva a experimentar vontade e propósito de Deus? É do jeito de Deus, não é do nosso jeito, não é do meu jeitinho, não é conforme a minha vontade, conforme os meus desejos. Mas, uma vez que a vitória foi consolidada, Jericó, as muralhas caem, uma vitória avassaladora, determinante. Mas o Senhor, além de definir a estratégia, define uma regra de conduta e comportamento. Uma regra de conduta e comportamento que era diferente, que ela divergia daquilo que era normal os soldados fazerem. O Senhor fala: olha, nessa cidade vocês não vão pôr a mão em nada, nada do que tem nessa cidade, nem animais, nem prata, nem ouro, nem bronze, vocês vão tocar, não é para vocês, é consagrado ao Senhor. Não toquem, não peguem para vocês, porque havia a regra do despojo. O exército vitorioso podia despojar, tomar aquilo que era pertencente ao exército vencido. Havia uma expectativa no ar. Olha, Jericó foi prometida, e quando nós invadimos a cidade, é uma cidade rica, porque só uma cidade rica tinha o que Jericó tinha: fortificações, exércitos, uma cidade muito bem guarnecida. Tinha que ser uma cidade rica. Obviamente surgiu no coração daqueles homens: opa, tem tesouros aí. Mas o Senhor fala: ninguém põe a mão. Por que o Senhor faz isso? Porque o Senhor faz do jeito dele. E era necessário que Israel começasse a aprender a obedecer ao Senhor. Queridos, andar em obediência ao Senhor sempre será um desafio, porque a nossa carne, a nossa humanidade, os nossos desejos pessoais, sempre corrompidos pela nossa natureza pecaminosa, vão nos levar a querer fazer diferente, a querer agir de forma diferente. Mas o Senhor havia dito: nessa cidade, tudo que nela tem, vocês não põem a mão, matem todos, só deixem Raabe, a prostituta, que recebeu os espias, os abrigou. Quem estiver na casa dela, vocês preservem, o resto mata todo mundo, e não fiquem com nada. Foi assim que Israel fez? Não, não foi assim que Israel fez. Bastou um homem desobedecer, bastou um homem fazer de forma diferente, para que o favoritismo que se instaurou: oxa, vencemos a cidade mais importante, mais difícil, daqui para frente é só goleada. O favoritismo se instaura. O momento mais difícil na minha vida, na sua vida, é receber a vitória e entender: é só uma das vitórias, outras lutas eu vou enfrentar. E Israel, após essa vitória, falou: poxa, peraí, a próxima cidade qual é? Ai, cidade pequena, sem muralhas, sem exércitos. Os conselheiros de Josué falaram: não precisa desgastar todo mundo, manda os reservas, não precisa mandar muita gente, manda 3.000 homens só, e não precisa ser os melhores, os mais fortes, os mais bem armados e bem preparados. Ó o que o Senhor fez aqui em Jericó, naquela cidade lá, tranquilo, sem esforço, deixa um pessoal descansando aqui, manda os reservas. É um raciocínio lógico. Ora,
a mais difícil, a vitória mais difícil foi conquistada. Então, a próxima é vitória também. Mas não foi isso que aconteceu, porque um homem fez diferente daquilo que o Senhor havia determinado. Acã desobedece, e o favoritismo da nação não prevalece. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmim, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Avém, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Inexplicável. Como é que pode, depois de uma vitória tão grandiosa, experimentada de uma forma sobrenatural, de uma intervenção divina inquestionável, Deus havia definido a estratégia, determinado um curso de ação e conduta para o povo. Próxima cidade, uma cidade menos fortificada, menos relevante. A visão estratégica não estava equivocada, era uma cidade pequena, não precisava muita gente. E por que a derrota chegou? Por que não houve vitória? A mesma pergunta vem para o meu e para o seu coração. Por que em determinados momentos em que a luta não parece tão difícil, o desafio não parece tão difícil, parece que a vitória é garantida ante as possibilidades e as perspectivas, e quando nós vemos, estamos vivenciando uma derrota determinante, avassaladora? Como explicar isso? Como explicar os seus ambientes de derrota? Como explicar na minha vida, na sua vida, os momentos de derrotas, quando nós já não conseguimos mais sair vitoriosos? Porque filhos e filhas de Deus, eleitos em Cristo Jesus, para serem e experimentarem o melhor da terra, experimentarem o melhor da presença, ainda experimentam a derrota. Tem que ter uma explicação, tem que haver uma explicação para esses momentos na minha e na sua vida. Porque não há uma constância de vitória na minha vida, na vida da igreja? Por que experimentamos essas derrotas? O nosso coração sempre há de procurar, em ambientes externos, transferindo responsabilidades, para encontrar motivos que nos expliquem essa derrota, esse momento em que nós paramos de avançar, em que eu tinha como quase certa, determinante, eu estava pondo a mão na vitória, e ela não veio, pelo contrário, veio a derrota. Então há uma necessidade de eu encontrar alguém para ser culpado, há necessidade de se buscar alguém, algo que justifique e que se explique. Sabe qual é a grande questão? Dificilmente, ante a derrota que se consolida na minha vida, eu a procuro no meu coração, eu procuro a motivação,
a dificuldade, o problema, traduzindo de uma forma facinha de você entender, o pecado, dificilmente, de uma forma sincera, diante do Senhor, que tudo vê, eu olho para o meu coração, para encontrar o motivo da derrota. Porque quando o povo volta desanimado, desesperançado, 36 homens morreram. Como explicar isso? Como explicar essa derrota? Vão diante do Senhor: Senhor, o que aconteceu? Senhor, por que isso? Sabe o que o Senhor fala? Consagrem-se. Manda o povo se consagrar. Manda o povo entrar em consagração. Manda o povo entrar numa busca de intimidade comigo. Porque o que está errado, o que aconteceu de errado, há de ser revelado. Você quer encontrar o motivo de você não ser vitorioso, de você não avançar espiritualmente, de você ter parado uma carreira espiritual proposta por Cristo Jesus para a sua vida? Porque eu não estou nem falando mais aqui de projetos pessoais, eu estou falando aqui de vidas que foram chamadas para avançar ante ao reino, para serem conquistadores no reino. Em algum momento assentaram-se à beira do caminho e desanimaram a carreira, e agora a mesma palavra chega para você: consagre-se, porque haverá revelação. Quando você se consagra ao Senhor, a revelação vem para nos mostrar o que está errado. Quando o povo se consagra, chega-se ao culpado, Acã. O que Acã fez? Um único homem. Olha, entenda uma coisa, porque quando a gente perde a dimensão de Deus, quando você se distancia da verdadeira dimensão de Deus, facilmente eu e você relativizamos as consequências do pecado. Um único homem desobedeceu ao Senhor. Acã, quando ele entra num lugar, ele olha e vê uma capa babilônica, ele vê uma barra de ouro, vê prata, ele embrulha aquilo lá tudo, ninguém está vendo, e ele esconde na sua cabana. O Senhor havia falado o que para Israel? Não toquem. Acã sabia, com certeza sabia, porque se ele não soubesse, ele não teria escondido, não teria feito de forma escondida. A maior insanidade que eu e você cometemos é achar que os nossos pecados, aquilo que fazemos no oculto, que escondemos até mesmo da nossa própria consciência, não há de ser revelado, não trará consequências, porque bastou a desobediência de um homem para que 36 homens morressem ante a sua desobediência. Ora, se Deus não poupou os anjos não foram poupados pelo Senhor ao se rebelarem, foram expulsos da sua presença. Que dirá a justiça de Deus ante aos nossos pecados? Você precisa entender isso. Acã achava que ninguém estava vendo. Deus consegue rastrear cada átomo daquela barra de ouro, cada átomo daquela prata, toda a genealogia das ovelhas que geraram a lã daquela capa. Deus conhecia, porque Deus dá nome a todas as estrelas. Ele se assenta no seu trono e governa sobre toda a sua criação. E eu e você achamos que a nossa conduta está passando desapercebida e não trará consequências. Ô povo de Deus, é tempo de se arrepender. É tempo de tomar consciência de quem é Deus, da sua grandiosidade, da sua majestade, da sua glória e da sua pureza, da sua santidade. Os nossos pecados precisam parar de ofender a santidade de Deus, porque o que estamos experimentando tão somente é a consequência
de termos em momentos da nossa vida tomado posse da prata e do ouro que o mundo tem oferecido. Temos pegado roupas do pecado e trazido para a nossa vida. Isso gera consequências. Além de 36 homens que morreram, a própria família de Acã foi extirpada da nação de Israel. Deus ama você. Deus te ama de uma forma como você nunca vai experimentar o amor dele. Mas ele não muda a sua natureza. Ele é santo. E porque ele é santo, ele pede, ele exige que nós andemos em santidade. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Mas como eu vou conseguir a santificação ante a minha vida tão corrupta, tão corrompida? Pela graça do Senhor, somente pela graça. Nessa noite ele te oferece essa graça misericordiosa em Cristo Jesus, para cobrir os teus pecados, que hão de ser, já estão sendo revelados no seu coração. Cada um de nós agora, pelo toque do Espírito, está sendo incomodado, porque escondeu na sua cabana existencial, escondeu no seu coração, lá no mais íntimo do seu coração, pecados com os quais temos convivido, com os quais temos prazerosamente nos relacionado, e que nós achamos ninguém está vendo. O Senhor, os seus olhos, que prescutam, que olham, que observam, que alcançam toda a eternidade, estão vendo as nossas vidas, estão vendo as nossas condutas. Você quer experimentar novas vitórias? Você quer experimentar uma vida diferente? Uma vida de avanço? Porque ela parou. Você pode estar prosperando, filho, você pode estar avançando profissionalmente, mas se espiritualmente, num relacionamento com Deus, você permitiu que uma capa babilônica, ouro e prata pecaminoso, se instaurasse no seu coração, você parou de avançar diante do chamado, da obediência, porque o chamado é obediência. O Senhor te chama para obedecer. Obedecer ao Senhor sempre será um desafio, mas escute, é o que tem de melhor, porque no final é o tempo de conquistar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Deus tem algo especial para a sua vida. Deus te conhece como ninguém conhece. Deus conhece cada molécula, cada célula da sua vida. Ele te criou. E quando você era substância ainda informe, todos os seus dias estavam sendo escritos pelo Senhor. Ele está no teu futuro, como Ele esteve no teu passado, como Ele está no teu presente. Mas a nossa carne, a nossa humanidade, mesmo tendo ouvido, olha, aqui você não põe a mão, mesmo ouvindo a palavra do Senhor, mesmo conhecendo a palavra do Senhor, ainda assim, a nossa carne muitas vezes quer nos levar a nos apropriar daquilo que o Senhor tem falado. Não põe a mão, porque não é para você, vai trazer consequências para a sua vida. Agora, se você não ouve a voz de Deus, se você não tem buscado ouvir a voz do Senhor, conhecer ao Senhor, saber através da revelação da sua palavra o que Ele tem para você, como é que nós vamos agir acertadamente? Como é que as nossas decisões serão certas? Certas à luz do quê? Qual é o norte? A nossa bússola moral. A nossa bússola moral, sem a submissão à palavra de Deus, a nossa bússola moral é corrupta, é corrompida. Ela sempre vai nos apontar a satisfação da carne.
Por isso, queridos, quer experimentar vitórias? Obedeça ao Senhor e suas estratégias. Valorize seu chamado. Você precisa ter entendimento da sua convocação em Deus. Acã não valorizou sua convocação, seu chamado para pertencer ao povo de Deus, nem respeitou as instruções dele. Qual é o seu chamado? Qual é o seu chamado? Por que você está aqui essa noite? Por que você veio à casa do Senhor? Por que você se posicionou sentado nesse plenário? Qual é o seu objetivo? O que o teu coração deseja? O que o teu coração almeja? Ouvir a voz do Senhor? Sim, eu quero ouvir a voz do Senhor. Amém. Quero dizer para você que Ele tem muito mais para falar para você e com você do que essas poucas horas que você está aqui. Mas muito mais importante do que o seu desejo de ouvir a voz do Senhor, porque Acã ouviu a mensagem, Acã ouviu as ordens, Acã entendeu as instruções. Você tem entendido que Deus te chama para a santidade, que Deus te chama para um relacionamento, que Deus te chama para a salvação em Cristo Jesus, para uma vida transformada, para uma nova vida. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você está ouvindo essa palavra? A grande questão é: qual é a sua disposição no seu coração de viver essa nova vida, de renunciar a atração da capa babilônica, do ouro e da prata, oferta que o mundo faz, para se submeter ao chamado do Senhor? Consegue discernir isso? Essa é uma noite de decisão, viu? Essa é uma noite que você não pode sair daqui sem tomar decisões importantes. Obedeça essas instruções. Obediência é a chave. Bênção e prosperidade, graça e misericórdia não seguem os desobedientes. Para os desobedientes é impossível a manifestação da graça, é impossível a manifestação da bênção do Senhor. A gente vai sobrevivendo. Sabe, aquela mulher cirofenícia que disse para Jesus: Jesus, para minha sobrevivência, eu me contento com as migalhas que caírem da mesa. Porque Sírio-Fenícia não tem identidade com Israel. Por isso que ela entendia: olha, eu não tenho essa identidade do filho e filha de Deus. Por isso eu me contento com as migalhas, elas me sustentam. Mas a grande questão é: há uma mesa, há um banquete para se sentar e se deleitar na presença do Senhor, mas só se assenta na mesa, na presença do Rei, aquele que estiver com roupas dignas, aquele que estiver travestido de santidade. Não espere receber bênçãos se você está com uma capa babilônica, ouro e prata, que foram proibidos pelo Senhor de entrarem na sua vida. Não espere receber, sentar na mesa do banquete, se as nossas roupas estão manchadas pelo pecado. O Senhor estará com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele se deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Se o buscarem, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor se deixa encontrar, mas Ele se deixa encontrar para aqueles que o buscam da forma correta, que o buscam com desejo, elegendo o Senhor como alvo principal das suas vidas. Você vai sair daqui hoje, vai chegar na sua casa, você vai jantar,
vai ligar a televisão, amanhã você vai levantar, vai trabalhar. A decisão de como que vai ser a sua vida sempre será sua. Sabe, o Senhor deu a nós, a todos nós, o livre-arbítrio, que é a capacidade de decisão. Mas por conta do pecado, o nosso livre-arbítrio, ele é corrompido também. Porque o exercício desse livre-arbítrio, se não estiver submisso à vontade de Deus, ao propósito de Deus, eu sempre vou ter um livre-arbítrio que vai me levar a decidir erradamente. Todas as vezes que você toma decisões sem buscar a presença do Senhor, sem ouvir a voz do Senhor, sem conhecer as estratégias do Senhor, o que vai falar no teu coração é a sua carne, a sua humanidade. E a sociedade fala equivocadamente: não, tem coisa que não é importante. Não, você pode fazer algumas concessões, afinal socialmente elas são aceitas. Havia muita riqueza em Jericó. O que é uma capa babilônica? 600 gramas de ouro e algumas poucas mais gramas de prata, ante uma riqueza de uma cidade. Não era algo tão grandioso assim, não importa. O Senhor falou: não ponha a mão. E o Senhor falando no seu coração agora, sondando pelo Espírito, dizendo: olha, tem coisa aí na sua cabana, tem coisa que você colocou aí no seu interior, que está na hora de você confessar, está na hora de você admitir: sim, Senhor, eu estou em desobediência, sim, Senhor, eu não tenho experimentado vitória, porque eu permiti, eu decidi trazer isso para a minha vida, e isso tem sido terrível. A minha consciência ainda me acusa, o Espírito Santo ainda me incomoda. Por isso, não saia daqui essa noite sem tomar uma decisão importante, determinante e relevante, de se desfazer das coisas que o Senhor já disse para o seu coração. Elas não devem estar aí. Elas não devem estar aí. O louvor pode subir. Queridos, o Senhor tem chamado, diante de um momento tão especial, sabe, porque os momentos especiais não são os momentos de refrigério. Nos momentos de bonança, de refrigério, geralmente a gente baixa a guarda. Mas há um momento muito especial na sua vida, porque você está vivendo um momento de intensa luta e batalha. Você está vivenciando até o gosto da derrota. E esse é um momento muito especial para você ter um alinhamento, entrar em obediência. A palavra é clara, é simples. Não precisa, não carece de acrescentar nada. É até proibido acrescentar algo àquilo que é a revelação de Deus, e ela é muito clara. O Senhor chama você para um posicionamento de santidade. A vida está te convidando para desfrutar de prazeres, se deleitar, degustando os prazeres da vida. E o seu coração diz para você: olha, isso não tem tanta implicação, isso não é determinante, isso não traduz quem eu sou. Quem é você? Quem somos nós? Porque se você se identifica na identidade de filho de Deus, o que você está fazendo com essa conduta? O que você está fazendo comendo as comidas dos porcos, como o filho pródigo que se afasta da presença do pai, todo sujo, maltrapilho, quando tem um pai amoroso te esperando para te dar um anel no dedo e trocar as suas roupas? Qual é a sua identidade? Porque se a sua identidade é a identidade de filho, então está na hora de você se purificar, está na hora de você limpar o seu coração. Mas se você não tem essa identidade,
Você entendeu que só é filho e filha de Deus quem tem Cristo Jesus como seu Salvador. E você está aqui nessa noite, está aqui conosco. O Espírito Santo do Senhor te trouxe aqui. Você ouviu uma palavra de arrependimento para um novo posicionamento, para entender que o Senhor tem algo novo na sua vida, mas você nunca aceitou Jesus como seu Salvador. Você nunca manifestou publicamente e nem disse no seu coração: olha, eu aceito Jesus como o meu Salvador. Mas você está aqui e você está ouvindo essa palavra. Se você, através do convencimento do Espírito Santo de Deus, deseja agora manifestar diante dos céus, para que o seu nome seja definitivamente escrito no livro da vida, para que você experimente uma nova jornada, que os seus caminhos sejam endireitados, porque você entendeu que precisa de Jesus na sua vida, e você quer aceitar Jesus como seu Salvador. Aonde você está? Eu só vou te pedir para você levantar a sua mão. Há alguém nesse lugar, nessa noite, que aceita Jesus como seu Salvador, porque entendeu, do jeito que está não pode ser, do jeito que eu estou vivendo eu só vou piorar, a minha vida vai me levar à destruição. Há alguém? Todos já têm Cristo Jesus como seu Salvador. Eu glorifico a Deus, porque todos aqui já aceitaram Cristo como seu Salvador. Mas agora eu quero fazer um segundo apelo, e para isso eu quero te convidar a ficar em pé, porque já caminhamos para o encerramento. Se você entendeu que assim como foi com Acã, em desobediência ele provocou a morte dos seus irmãos, morte da sua família, e você não quer isso, você não quer experimentar consequências trágicas pelo pecado, você quer renunciar ao seu pecado. Agora, onde você está, curve a sua cabeça e ore agora uma oração de arrependimento ao Senhor. Senhor, o Senhor que tudo vê, o Senhor que tudo sabe, que me conhece mais do que ninguém, sabe o que está dentro do meu coração, no mais oculto. Eu escondi, Senhor, nas maiores profundezas do meu coração, das minhas emoções, para que não seja revelado a ninguém, a minha esposa, aos meus filhos, ao meu patrão. Mas, Senhor, isso é proibido pelo Senhor, porque isso tem ofendido a tua santidade. Eu tenho andado, Senhor, comungando com o pecado, mas eu desejo andar em santidade. Eu desejo, Senhor, renunciar os meus pecados. Eu abro mão, Senhor, da capa babilônica que eu introduzi na minha vida. Eu abro mão do ouro e da prata que não me pertencem, para que o teu nome na minha vida seja exaltado e glorificado, para que as pessoas vejam a glória da tua presença na face de Cristo Jesus, o meu Salvador. Tira, Senhor, do meu coração o pecado e a iniquidade. Tira, Senhor, da minha vida tudo quanto tem impedido o avanço que o Senhor tem estabelecido para a minha vida. Senhor, eu quero estar aonde o Senhor está, habitar em tua presença. Que as palavras da minha boca, a meditação do meu coração sejam todos, Senhor, em louvor ao teu santo e maravilhoso nome. Tira os meus pés de um lago de charco, de lodo e imundiça. Firma meus pés, Senhor, na rocha firme de Cristo Jesus, o meu Salvador. Senhor, eu estou atolado no pecado, não tenho força, Senhor, para sair, mas eu estendo a mão para que o Senhor a alcance e me tire desse momento na minha vida, porque eu quero continuar caminhando contigo. Eu quero continuar, Senhor, andando na tua santa presença. Ó Pai, pela tua graça e misericórdia,
eu clamo, Senhor. Pelo teu amor, Senhor, eu clamo. Pelo teu Espírito Consolador, eu clamo, que venha sobre a vida da tua igreja, a convencer cada um, Senhor, de um alinhamento necessário para experimentar algo muito especial que vem da tua santa presença. Tira, Senhor, do meu coração o desejo de continuar retendo aquilo que ofende a tua santidade. Quero, Senhor, viver conforme o teu chamado. Quero viver, Senhor, na plenitude da tua vontade, debaixo da soberania da tua santa vontade. E eu não consigo pela minha própria vontade. Seja a tua prevalente na minha vida, seja a tua vontade determinante na minha vida. Senhor, submetemo-nos ao Senhor, humildemente nos rendemos, reconhecendo a tua soberania e sabendo que tudo quanto o Senhor faz em nossos corações é porque o Senhor nos ama, mas o Senhor também nos chama para a responsabilidade de renunciar à carne e viver no Espírito. Ajuda-nos, Senhor, no dia de amanhã, quando, Senhor, iremos enfrentar as nossas lutas, as propostas do mundo, os convites para tomar, Senhor, do ouro e da prata que não nos pertence. Senhor, que naquele momento nos lembremos do teu chamado, nos lembremos, Senhor, de Cristo Jesus, o nosso Salvador, que nos lembremos da cruz, que nos lembremos do sangue de Jesus derramado para nos resgatar, para nos purificar, para redimir, Senhor, as nossas vidas. Tu és o nosso bem maior, Tu és a nossa preciosidade, Tu és a rosa de Sharon, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Senhor, a Ti honra, glória, louvor, exaltação ao Teu nome da glória, hoje e eternamente. Amém. 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 Aleluias. Deus é bom. Em todo o tempo Deus é bom. Quero convidar meu sogro, querido pastor Nelson Nunes de Lima, uma autoridade pastoral que o Senhor trouxe para a nossa igreja, para nesse momento impetrar as bênçãos apostólicas aos nossos corações. Nosso maravilhoso Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e a doce comunhão do bendito Espírito Santo esteja nos consolando a cada dia a seguir, hoje e para sempre. Amém. Aleluias. A Ele honra, glória e louvor sejam dados a Ele. Deus abençoe sua vida.